Olá, muito bom dia! Hoje é um dia para nós agradecermos a Deus pelas bênçãos, pela noite. E nessa manhã é momento para nós suplicarmos a companhia do Senhor ao nosso lado. Queremos colocar nas mãos deles os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos e tendo a certeza que nas mãos do Senhor está nas mãos mais seguras que nós podemos deixar. Quero deixar com você também, nessa manhã, uma parte do livro de Salmo, que é o Cântico dos Filhos de Asaf, que eles cantavam ao Senhor dizendo o seguinte: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo capítulo 80, o verso 3. Nós só poderemos ser completamente restaurados no Senhor. É Ele que de fato restaura a nossa alegria, é Ele que restaura a nossa sorte. Ele restaura tudo que um ser humano pode ter de bom. E é por isso que nessa manhã nós queremos deixar que Ele conduza a nossa vida e esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Nós temos um compromisso com o Senhor e com a Sua palavra. Em viver a palavra, mas precisamos também estudar a palavra. É por isso que a cada manhã nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor, a Santa Bíblia. E nessa manhã nós queremos estudar e abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 2, o verso 1. Depois, viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Os israelitas deveriam ter entrado na terra prometida num período recorde. Mas nós já conhecemos a palavra de Deus. Quando eles chegaram às margens do Rio Jordão, próximo para entrar na terra prometida, os espias que foram olhar a terra, eles na verdade não creram e trouxeram um relatório completamente contrário do que Deus esperava, do que eles pudessem fazer diante da congregação. Isso afetou completamente aquela geração. Eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Eles vaguearam pelo deserto um período de 40 anos, mas uma nova geração se levantou. Os filhos daquela geração eram homens, construíram famílias, pessoas formadas e tomaram uma decisão no seu coração. Olhando para o passado e vendo o exemplo negativo dos seus pais, eles escolheram viver uma vida de fé, crendo no que Deus poderia fazer por eles. E agora, Deus, vendo o seu povo ainda vagueando ao redor da montanha de Seir, ele falou para Moisés: conduza o povo para o lado norte. Eles passariam perto dos familiares de Esaú, e os familiares de Esaú teriam medo da maneira como o povo de Deus estaria organizado, marchando, levando a arca da aliança entre eles. E eles sabiam que era Deus no meio do seu povo, mas eles não deveriam tocar nessas pessoas. Da mesma forma, eles também passariam próximo dos filhos de Ló, mas eles também não deveriam mexer com essas pessoas. Deus tinha propósito no seu coração com essas nações. Deus tinha sido muito específico com 3 nações pelas quais Israel passaria próximo a eles. Um deles era os Edomitas, parentes dos israelitas, filhos de Esaú, filhos de Isaque. Eles passariam próximo dessas pessoas, dessa nação, mas eles não deveriam atacar essa nação, eles deveriam respeitar. E eles deveriam comprar mantimento dessa nação, mas eles não deveriam fazer nenhum mal a essas pessoas. Embora existam pessoas nessa terra que não deem a mínima para o Senhor, mesmo assim o Senhor continua com os seus braços abertos, dando oportunidade para que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus. E os Edomitas era um desses povos. A segunda nação que o Senhor pediu para que os israelitas não mexessem com eles, e que eram parentes também do povo de Deus, foram os Moabitas. Eles eram filhos de Ló, sobrinhos de Abraão. Embora essa nação tenha sido resultado de uma relação incestuosa, mesmo assim Deus pediu para que não tocasse nos Moabitas, porque a terra dos Moabitas foi o próprio Deus que concedeu a eles que tivessem alegria de morar ali. E nós aprendemos nessa manhã o seguinte: quando Deus nos dá um presente, Ele não nos toma de volta.
Mesmo que o coração dessa pessoa que tenha recebido o presente não tenha sido agradecido ao Senhor em viver uma vida de obediência ao Senhor, mas ele não toma de volta aquilo que ele nos concede de bom grado. O terceiro ato que Deus pediu para que os israelitas não mexessem com eles eram os amonitas. Eram filhos de com a sua filha Sula. Deus também pediu para que os israelitas não mexessem com eles, porque os amonitas lutaram contra os bárbaros daquela região, os Uzamitas, e Deus reconheceu a vitória dessa nação e ele estava pedindo para que os israelitas também não tocassem nos amonitas, que eram parentes do povo do Senhor. Ninguém que passou por essa terra um dia poderá dizer que o Deus que nós servimos não é um Deus longânimo. A razão pela qual Deus pediu para que a nação de Israel não destruísse essas nações é porque Deus estava dando uma oportunidade de arrependimento. Deus queria que esses povos, parentes de Israel, pudessem um dia reconhecer que Deus é Deus. Eles tinham conhecimento da verdade, eles sabiam que Deus era Deus, mas o que faltava de fato era tomarem a decisão, é escolher, seguir os princípios que Deus queria que eles pudessem seguir. Deus estava dando uma oportunidade de graça para aqueles povos. Deus queria que no futuro eles pudessem também testemunhar a respeito do Salvador. Nos dias em que vivemos, é a razão pela qual entendo que até hoje o Senhor ainda não voltou a essa terra. Ele tem sido longânimo com muitas pessoas. Ele espera que os seus filhos o reconheçam como um Deus, mas nós precisamos entender: a graça de Deus um dia chegará ao seu limite, a um ponto final, e a graça de Deus irá se manifestar na sua ira, fazendo com que um dia os seus filhos sejam completamente libertos do pecado e do sofrimento. E por amor a esses filhos, ele criará novos céus e nova terra, dando a oportunidade para que os seus filhos redimidos vivam com ele por toda a eternidade. Os israelitas não precisavam vaguear pelo deserto um período de 40 anos. A razão pela qual eles vaguearam pelo deserto, circulando a montanha de Seir, até o momento em que um dia Deus falou: bom, vocês agora irão pelo lado norte, foi porque eles menosprezaram o amor de Deus. Eles deixaram de confiar de que Deus é Deus. Eles apenas levavam o santuário e as leis entre eles, mas não estavam com os seus corações propensos a seguir o que Deus estava pedindo que eles pudessem seguir. Nenhuma nação teve alegria de poder confessar diante de outros povos que o seu Deus caminhava com eles de dia e de noite. Quantos milagres aquela geração pôde contemplar das mãos do Senhor, mas eles menosprezaram o que Deus disse e acabaram pagando as consequências pelas suas desobediências. Hoje, nos dias em que nós vivemos, nós também precisamos tomar essa parte da Bíblia como exemplo para nós. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida. O livro de Deuteronômio, capítulo 2, o verso 30, a palavra de Deus diz o seguinte: Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endureceu o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como se vê. Deus não endurece o coração de ninguém. Deus não interfere na escolha de um ser humano. O ser humano é livre para obedecer ou para desobedecer. É claro que o Senhor permite que o seu Espírito Santo ele conduza a nossa vida, mas é necessário fazer uma escolha, é necessário fazer uma permissão, é necessário abrir o coração e deixar que de fato o Espírito Santo faça morada e ele, respeitando a nossa individualidade, ele fala conosco, se manifesta na nossa vida e de fato acaba nos influenciando para o que é bom. Mas a escolha final somos nós que tomamos. Quando a Bíblia está dizendo que o coração do rei Seir endureceu, como aconteceu também no Egito com o coração de Faraó, já eram corações que tinham as suas próprias escolhas. Embora Deus estivesse manifestando o seu poder, muitos milagres aconteceram. Cada milagre que acontecia no Egito, mais decididamente Faraó reconhecia que deveria obstinadamente seguir a sua vontade. Os milagres que aconteceram no Egito era Deus falando para Faraó: você precisa reconhecer que eu sou Deus,
eu possuo muito mais poder do que você, você é submisso à minha vontade, mas mesmo assim, Faraó, a cada milagre que ele via Deus realizar, Faraó reconhecia que ele deveria fazer a sua própria vontade. Nos dias em que nós vivemos, nós também sabemos que existem corações como corações do rei de Seir ou corações de Faraó. Pessoas, por mais que reconheçam e leiam na palavra de Deus a sua vontade, estão obstinadas a seguir a sua própria vontade. Não estão dispostas a obedecer e a permitir que Deus conduza a sua vida através da sua palavra. A consequência final será a destruição de todas essas pessoas. Porque a graça de Deus, a manifestação de Deus hoje, Ele permite que nós possamos sentir e que nós possamos ver. É para que hoje nós possamos fazer a nossa escolha, decidir o caminho que nós possamos seguir. E Ele mesmo nos aconselha que nós sigamos o caminho da vida. Porque o resultado desse caminho, de fato, é nos encontrarmos com Ele e vivermos eternamente. Mas quando nós rejeitamos a sua vontade, fazemos as nossas próprias escolhas a seguir o nosso próprio caminho, a consequência final será a destruição. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, nós podemos entender que o nosso Deus que servimos, Ele não tem prazer na morte, nem no sofrimento de ninguém. O Deus que servimos, Ele espera que todos nós possamos chegar ao verdadeiro arrependimento, amar a sua pessoa, nos colocarmos em suas mãos e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que de fato nos deixa feliz. E o seu desejo é que de fato nós vivamos dessa forma. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas pessoas estão obstinadas em seguir a sua própria vontade. Não estão dispostas a deixar que Deus conduza a sua vida. Não estão dispostos a abrir a porta do seu coração para a influência salvífica do poder do Espírito Santo, e a consequência final, de fato, é cada vez mais se distanciar do Senhor, se afastar da salvação, da sua graça salvadora, e o desfecho final será a destruição eterna. Mas não é porque Deus não deu oportunidade, não é porque Deus não fez um convite, mas é porque a cada dia, ao galgar nessa terra, fazendo as escolhas contrárias à vontade do Senhor, chegará um momento que esse ser humano não mais reconhecerá a voz de Deus e o seu final, de fato, será a destruição eterna. Mas, meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 18, o que eu e você temos que fazer é construirmos um coração sensível para que a cada dia nós possamos ouvir e deixar que Deus conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, tenha certeza que o céu um dia se estará aberto para nos receber e nós estaremos ao lado do nosso Deus para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Pedimos perdão pelos nossos erros. Nos permita cada dia fazer a Tua vontade. É o nosso pedido nessa manhã e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.